É o primeiro autor, você, o seu requerimento número 002. Vossa Excelência possui o direito de indagar durante 10 minutos alternadamente ou 5 minutos direto. Vossa Excelência... Vou fazer os 10 minutos. Os 10 minutos. Com a sua boa vontade, vou descumprir o regimento como nosso relator. Estou brincando. Intercalando respostas. Vamos lá. Com a palavra, o deputado Rodrigo Maia. Vamos lá. Bem, numa das perguntas do relator, o deputado Marco Maia, o senhor Severo tratou da questão do artigo 29, por consequência o artigo 31, parágrafo 2º, que trata das responsabilidades do Conselho de Administração. Eu vou tentar ser bastante objetivo. A responsabilidade de aquisições na Petrobras é do Conselho de Administração? Gostaria só da objetividade, sim ou não? Esse tipo de aquisição, sim. Então, Passadina, a responsabilidade de aquisição é do Conselho de Administração? Sim. Só acha que é uma injustiça o TCU bloquear os seus bens e de outros diretores e de não bloquear os bens da presidente da Petrobras e do Conselho de Administração? Isso é um juízo que tem que ser perguntado ao pessoal. Eu perguntei se você acha que é justo ou injusto. Não, para mim... O TCU ser político. Porque o TCU for político, não, é a verdade. Deputado Rodrigo Maia, o que chama a atenção é a decisão de bloquear os bens, independente sem ter havido ainda a apresentação de defesa. Eu entendi. Isso você entendeu. Eu estou totalmente. Se a responsabilidade é do Conselho de Administração, vamos dizer que em tese o TCU tem a razão. É justo bloquear bens de uma parte dos responsáveis pela aquisição e não dos principais responsáveis, o Conselho de Administração? No caso, meu advogado, é verdade, quer dizer, a responsabilidade não é da diretoria. Senhor presidente, se me permite uma questão pela ordem, apenas por uma informação. É possível que ele consulte o advogado antes de fazer... Me responda assim, sim, pelo fato de ele estar aqui como acusado? Não. Eu preciso saber. Se ele está com testemunha, é evidente que o advogado não pode... Ele está como acusado. Está como investigado. Ou seja, está sendo investigado de crimes. Não. Da sua participação com relação àquilo... Senhor presidente, é muito claro a minha pergunta. Ou é muito testemunha, presidente. E muito correta. Pode ter certeza absoluta. Se ele está sendo acusado de crimes, como acusado, ele pode ser orientado, ele pode ser orientado pelo seu advogado. Se aqui estiver como testemunha, não. Não existe assim, eu sou acusado, mas de crime nenhum. Ou é acusado de crimes, ou não o é. Nós estamos investigando. Nós estamos investigando. Existem outros órgãos investigando. E outros órgãos também. E ele está sendo acusado, investigado, né, por sua participação acerca nesses processos que está esquema criminoso da Passadina. Perfeito. Eu vou devolver mais 1 minuto ao deputado Rodrigo Maia. Com bônus, porque agora meu raciocínio foi para o espaço. Tem que voltar. Senhor Severo, olhando matérias da pré-demissão do senhor Gabrielli e de outros diretores, né, que não, no seu caso é um pouco diferente. Gabrielli, Zelada, Paulo Roberto, nós sabíamos da má vontade da presidente Dilma com todos eles. Eu lhe pergunto, e pelas matérias de jornais, o presidente Lula pediu à presidente Dilma que deixasse Gabrielli mais um tempo. Você acha que a presidente Dilma mentiu essa semana quando disse que não tinha informação de nada? Ou quando ela demitiu o senhor Paulo Roberto, Gabrielli e Zelada, ela tinha efetivamente as informações verdadeiras que a Petrobras tinha virado um balcão de negócios? Eu não tenho informação. A questão não é questão de mentira. O Gabrielli saiu da Petrobras em 2012 e o Zelada saiu também em 2012, foram substituídos. Não, mas deputado Rodrigo Maia, não é uma decisão exclusiva da presidente.
né? É uma decisão como está aqui, do colegiado do Conselho. E substituição de diretores é atribuição do Conselho. Então, da mesma forma que eu fui substituído e que outros... Não existem diretores permanentes na Petrobras, né? A substituição do diretor é um processo normal, que já foi mais frequente, já foi menos frequente, né? No governo passado houve substituições bem mais frequentes na diretoria. E isso é um processo normal de substituição. Então não é uma questão de julgamento se mentiu. Eu não coloco isso. Na época da pré-nomeação do senhor Paulo Roberto, a gente ouvia o ex-presidente da Câmara, Severino, dizendo que ele queria nomear o diretor da diretoria de Furapoço. A diretoria de Furapoço nós sabemos qual é, está aí explícito ao Brasil o que aconteceu. Não, Furapoço é a diretoria de exploração e produção. Calma. Todos nós sabíamos o caminho. Tá bom. Eu quero saber do senhor. O senhor tinha informação da forma como operava o senhor Paulo Roberto? O Paulo Roberto é um profissional de muitos anos da casa. Ele trabalhou muito tempo na área de exploração e produção, depois trabalhou muito tempo na área de gás. Não tinha nenhum tipo de informação, quer dizer, nada que eu conhecesse sobre nada. A única coisa que eu conhecia era o tempo de trabalho dele como profissional. Não havia nenhuma informação sobre... Não. Ninguém via. A informação que se tem é que tem 60 políticos, possivelmente, alguns podem estar injustamente numa lista, mas essa informação ninguém tinha. Deputado, só a gente aqui fora. Não, o senhor vai me desculpar, mas o senhor está pedindo minha opinião. Eu não posso... Opinião é uma coisa subjetiva. O senhor não está me pedindo informações, o senhor está me pedindo opinião. Se eu conhecia, se ela sabia... Quer dizer, eu tenho o mesmo tipo de informação que o senhor tem. A única coisa que eu conheço, é inquestionável, é que evidente que eu conheci o Paulo Roberto por ser um funcionário antigo, inclusive por ter sido meu colega na diretoria da Petrobras. Agora, a opinião... Né? Vamos voltar aqui para o que eu acho que é mais importante. O senhor está com o estatuto. O senhor podia ler o parágrafo 2º do artigo 31, por favor? As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração serão instruídas com a decisão da diretoria executiva, as manifestações da área técnica ou do comitê competente e ainda o parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria. Esses documentos estavam à disposição do Conselho de Administração? Estavam. Era de responsabilidade do Conselho de Administração votar em base ao parágrafo 2º do artigo 31? Se o senhor fosse conselheiro da Petrobras, o senhor teria votado com o parecer, o resumo executivo, ou teria votado com o parágrafo 2º do artigo 31? Eu nunca fui conselheiro da Petrobras. Mas se o senhor fosse... Não, mas não sou. Então é o tipo da hipótese que é... Não, é uma hipótese. O senhor foi funcionário da Petrobras, o senhor conhece o estatuto da empresa. Sim. O senhor respaldava o seu trabalho como diretor em base ao estatuto, até por isso o senhor encaminhou a documentação necessária para a decisão do Conselho. Sim. Então, por isso eu pergunto, o senhor votaria em base aos documentos que Vossa Excelência encaminhou ao Conselho ou com o resumo executivo? Não, o resumo executivo ele não é suficiente para... Não é suficiente. Então, claro, votaria não. Com o estatuto. O senhor, claro, o senhor deve ter em mãos, eu tenho, mas não tenho aqui, está com a minha assessoria, o parecer jurídico da votação de Passadina, pelo Conselho de Administração. Certamente o senhor tem. Sim. O que diz o item 7 do parecer jurídico? O Shareholders Agreement, o acordo de acionistas e o termo de participação, por sua vez, contemplam cláusulas necessárias ao relacionamento entre as sócias respectivas dos grupos Astra e Petrobras. Encontra-se ali prevista a possibilidade do exercício de direito de exclusão ou de diluição da participação societária da parte que, respectivamente, esteja inadimplente ou se recuse a contribuir com as necessidades financeiras do processo de revamp da refinaria. Reforma de óbvio interesse do sistema Petrobras para que se processe o óleo pesado de Marlim.
e a previsão pela compra da compra pela PAI, entre parênteses, put option, da participação da Astra em situação de impasse. Então, essa informação a diretoria executiva encaminhou ao Conselho de Administração. Essa informação consta do parecer jurídico. Consta do parecer jurídico. Então, todos os conselheiros tinham a informação da cláusula put option. Deveriam ter. A obrigação deles. Não, é o que é encaminhado. É o que manda. Então, significa, senhor Severo, que se qualquer um dos conselheiros votou com resumo executivo sem ler o parecer jurídico e nada fez depois de ter a informação que o resumo executivo era falho, prevaricou. O senhor concorda com essa afirmação? Não, isso é a sua opinião. Não, essa não é a minha opinião. O senhor encaminhou um parecer jurídico. O senhor está sendo colocado como responsável pelo prejuízo de bilhões ou de bilhão que a Petrobras teve na refinaria. Eu quero saber o seguinte, na hora que um conselheiro tem essa informação e depois vira presidente do país e diz que votou errado porque votou com resumo, com omissão do item 7 do parecer jurídico. O senhor não considera que essa pessoa prevaricou? Não. Quem tem que avaliar isso? Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, é uma questão de ordem relevante. O regimento interno do Senado, é claro, ao afirmar no parágrafo 2º, que os indiciados, caso dele, e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é claro ao estipular no artigo 185, parágrafo 5º, que em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz se garantirá ao réu o direito à entrevista prévia e reservada. Nunca concomitante, portanto, nunca ao mesmo tempo. Ele tem o direito de negar-se a responder ou de responder. Não dá mais para fazermos aqui este interrogatório no formato em que nós perguntamos, ele ouve e responde. Eu não estou querendo ouvir o advogado, eu quero ouvi-lo. E ele tem o dever de responder perante nós. E se não quiser, diga, não, me dou o direito de não responder essa pergunta. Não dá mais para ficar o seu advogado orientando. Eu não vim aqui para ouvir o advogado do Severo, eu vim aqui para ouvi-lo. Peço que Vossa Excelência faça cumprir o regimento e o Código de Processo Penal. Vossa Excelência, por favor. O doutor Severo, o senhor Severo está aqui como investigado. Ele ainda não foi denunciado por esses crimes que estão sendo apurados. Este é o ponto. Perfeito. O advogado está aqui para auxiliar na condução. Não conduzir. Se Vossa Excelência não está de frente para ele, eu estou. Todas as perguntas são feitas, o advogado responde. Senhor presidente, todas as perguntas feitas, o advogado responde. Gostaria que o senhor Senhor presidente, senhores parlamentares. Por favor, eu estou com a palavra. O senhor se porte dentro dos limites da sua atuação. Por favor. Senhor presidente, é o que eu estou fazendo. O prévia é a cada pergunta, não é previamente antes do interrogatório. A cada pergunta que for feita... Vossa Excelência, eu como promotor há 27 anos, eu nunca vi. O juiz fazia a pergunta, o réu falou assim, um minutinho. Sim, mas é um direito. É o advogado do seu juiz. É um direito do réu. Resposta prévia. O advogado não pode instruir. O advogado não pode instruir. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, vamos Pelo amor de Deus, Excelência. Deputado Rodrigo Maia. Vergonhosa a colocação de Vossa Excelência aqui. Ok. Vergonhosa. Tem razão. Por favor. Prévia. Bem, senhor. Conclua, deputado Rodrigo Maia. Bem, senhor presidente, é claro que ele não vai, infelizmente, acho que ele deveria ser mais objetivo em algumas respostas, mas o que eu tenho tentado aqui desde a primeira audiência é mostrar que o rito da compra de Passadina responsabiliza, em tese, a todos, inclusive o Conselho de Administração, independente da ex-presidente do Conselho agora ser presidente do Brasil e de ter membros importantes da sociedade brasileira que faziam parte à época da compra da refinaria. As informações que eu já trouxe, que o senhor Severo leu, provam que há crime por parte da presidente do Brasil. Bom,